Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite, Alessio. Boa noite, Delso. Hoje, Alessio, olha, estamos com aquele companheiro, hein? Que não foi à toa o título, né, do texto. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Verinha. Muito boa noite, Verinha. Boa noite, Delson. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham. Programa para lá de especial, hein, Verinha? 2 anos aí da nossa querida Rádio Web Cristo Consolador, crescendo absurdamente para o nosso bem, para o bem de todos, né? Graças ao bom Deus. Sim. E a presença ilustre aí do nosso sempre querido presidente, né? O nosso querido Delson Soares. É um prazer e honra estar aqui conosco nesse dia tão especial para todos nós aqui da Rádio Web Cristo Consolador, Delson. Boa noite, Vera. Boa noite, Alessio. Boa noite a todos. Prazer é meu de participar desse ilustre programa com vocês aí. Muito feliz, né, por estarmos juntos aí nesta noite para refletirmos e feliz também pela conquista desse 2º ano, né, de nosso web rádio. Eu digo nossa porque é todos nós aqui que fazemos, né, que estamos comemorando. A web rádio é todos nós, essa família web rádio. Então não existe esse ou aquele, não. E o presidente é Lula, viu? Isso aí. Uma vez presidente, sem presidente, né? O Delson, nosso querido presidente do nosso CAE Guaianazes lá há algum tempo, né? Hoje ele já não está mais, mas está sempre nos nossos corações e assim como na política, né? Uma vez presidente, sempre presidente, né, Verinha? Sim, com certeza. É um grande prazer, Delson. É um grande companheiro, né, Alessio? O Delson conosco lá na nossa casa, CAE de Guaianazes, amizade, aqui na web rádio, né? Então, graças a Deus, não foi à toa, não foi por acaso o tema da noite de hoje, né? Companheiros. Agora imagina tomar um café na casa desse senhor, hein? Delson, Marília, Amanda, Hugo. Vixe, mas já pensou? Eu acho que daqui uns 300 anos a gente vai ter uma oportunidade dessa, hein, Varinha, de estar uma mesa dessa aí só com grandes só pensadores. Como uma família normal, sai coisa do arco da velha, viu, Alessio? É isso aí. Então vamos lá, vamos dando prosseguimento, né, com a nossa mensagem inicial de sempre aqui do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. A mensagem número 87, eu sigo aqui na sequência. A espiritualidade nos pede para cada um de nós amar a sua cruz, pois ela é que nos servirá de ponte à felicidade. Pede para que cada um ame a sua realidade, que é a sua cruz diária na família, no trabalho, na doença, na dificuldade financeira, enfim, em todos os obstáculos que nos cercam. Amar a sua cruz não é amar o sofrimento, mas é aceitar de bom grado o desafio de agora
sabendo que eles nos servirá de ponte para novos caminhos. Vivemos reclamando do que temos e do que somos. Não aceitamos a realidade em que estamos inseridos e não vemos os desafios de crescimento que a sabedoria divina embutiu em cada dificuldade que vivenciamos. Nossos problemas são coerentes com as nossas necessidades de evolução. O tamanho da nossa cruz reflete o quanto precisamos nos adiantar em termos de crescimento pessoal. Atraímos os problemas com a finalidade de aprendermos mais sobre nós mesmos. Ou seja, fala aqui da questão da resignação, né? A gente tem os nossos desafios, todos, sem exceção, temos os nossos obstáculos, e que bom que tenhamos, porque foi para isso que nós viemos aqui, né? Às vezes a gente não sabe, ou melhor, a gente não lembra, mas nós sim tivemos que esperar muito, tivemos que batalhar muito para termos a oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, né? Encarnados nessa situação em que estamos, reencarnados de muitas outras vidas, justamente para que a gente tenha a oportunidade da nossa evolução, da nossa reparação, né? Então é mais ou menos como a gente estiver aí doando tudo de nós para podermos passar num grande vestibular, e quando a gente finalmente consegue adentrar, a gente reclama que a gente conseguiu entrar na universidade, fica reclamando da universidade. É mais ou menos o que acontece com a gente. A gente não lembra dos grandes esforços que a gente fez para nascermos aqui, na situação em que a gente está, e agora a gente muitas vezes reclama das situações da vida. Por isso que é importante a gente entender que tudo aquilo que acontece na nossa vida, as pessoas que são colocadas, nós vamos ver isso também no tema de hoje, as situações em que nós somos colocados, são duas coisas: ou o reflexo daquilo que nós mesmos provocamos em nós, ou a oportunidade da reparação. Então, seja um ou seja outro, é extremamente válido e divino, justo, tudo aquilo que acontece conosco. Então, vamos agir mais, né, e reclamar menos, e principalmente agradecer mais, né, Verinha? Ah, sim, sim. Mais gratidão, né? E dizem que reclamar é clamar duas vezes, né? É reclamar, né? Então, que a gente possa estar agindo mais, né? Buscando mais, nos colocando mais na posição de auxiliar, na posição de estar ajudando, né? Do que naquela posição de que só queremos, né? Que só vem a mim, como dizia minha mãe, ao vosso reino nada, né? Que a gente possa estar mais dispostos, né? A estar buscando ser útil, né? É o nosso tema. É incrível como o tema que a leitura da abertura, né? Da nossa prece tem tudo a ver com o tema, né? Mas que a gente já possa também já estar, né, nos envolvendo, né, com esse tema, nos envolvendo também com esse alerta, com essa mensagem, para a gente já ir colocando em nossas mentes, para o nosso dia a dia, né, para a gente não perder as oportunidades. Então, já vamos assim, agradecendo a Deus, a Jesus, por esta oportunidade. Vamos agradecendo imensamente ao mentor da Web Rádio Cristo Consolador. Vamos agradecendo e cumprimentando o mentor do programa Eu, Você e Emmanuel. Vamos agradecendo imensamente pelos nossos mentores individuais e coletivos que já estão aqui conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos intuindo. E vamos assim, num só pensamento, já cumprimentando a nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que já vem com seu manto azul celeste de luz,
a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. Vamos pedindo a ela que esteja sempre conosco, principalmente naqueles momentos de mais dificuldade. E vamos assim, pedindo também a ela que nos conduza até o seu Filho bem-amado, Jesus. Diante de Jesus, já vamos agradecendo pelo seu evangelho de luz, seus exemplos de amor, de perdão, de fé. Vamos agradecendo por ser o nosso governador planetário e vamos pedindo a ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas. Pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Diante de Deus, já vamos nos ajoelhando em espírito e agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos assim agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. Vamos envolvendo o nosso companheiro Alessio, que vai fazer a leitura na noite de hoje, que ele esteja bem intuído, nós bem receptível, para estarmos compreendendo, assimilando e colocando em prática tudo que for dito na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje nós temos aqui, como a gente já adiantou, né, Verinha? Um tema aí que tem tudo a ver com a mensagem inicial, como sempre, né? Vamos ler, então, hoje a mensagem número 20 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? De Emmanuel, que faz parte da nossa coleção aqui, que é a fonte dos nossos estudos, das nossas reflexões, da coleção Fonte Viva. E chama-se O Companheiro, que começa aqui com uma passagem do Evangelho de Mateus. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus. A passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33. Olha só no título, né? A gente já tem um grande ensinamento e uma grande mensagem, direto ao ponto, né? E aí vem aqui a explanação de Emmanuel. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos?
usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Olha que mensagem maravilhosa, né? Que vem nos trazer aí grandes ensinamentos. Começando aqui já logo na primeira, né? Já falando sobre egoísmo, né? Olha que interessante. Aqui na primeira frase, em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente. E a gente tem mesmo essa mania de achar que somos autossuficientes, que não dependemos de ninguém, que nós somos o tal, nós somos o maioral. E aí, muitas vezes, é onde a gente cai do cavalo, né? Às vezes, a vida precisa nos dar algumas rasteiras, digamos assim, para entendermos que sozinho ninguém chega a lugar algum. Tem até um tema de um livro aí, do Tuta, né? Que fala, ninguém faz sucesso sozinho. E é verdade, né? A gente precisa uns dos outros, né? Fala aqui também de caridade, né? Logo na sequência aqui, o pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, ou seja, é um ajudando o outro. Sermos caridosos, termos, cada um de nós, esse olhar para o outro, para o próximo, né? Então, você veja que a caridade é exatamente o oposto do egoísmo, né? Então, na primeira fase ele fala do egoísmo, e na segunda já vem com a receita, que é a caridade. É um ajudar ao outro. E quantas vezes, né, cada um de nós não passamos por experiência que acontece determinada situação e a gente tem aquela, digamos assim, aquela situação que a gente sabe que pode contar com determinadas pessoas, mas o auxílio, a ajuda, vem de onde a gente menos espera, muitas vezes. Então, aí a gente olha, nossa, eu nunca imaginei, primeiro, que eu poderia precisar de auxílio, e se precisasse, essa seria a última pessoa que eu iria pensar. E aqui ele coloca, né? Fala aqui pra gente que, às vezes, em qualquer lugar que a gente possa estar, às vezes no lugar mais humilde que puderem nos imaginar, encontrarás um companheiro de esforço e muitas vezes o auxílio é de lá que vem. Fala de compaixão mais para frente, né? Se o Eterno encaminhou o teu ambiente um companheiro menos desejável, tenha compaixão e ensina sempre. Ou seja, aí já faz aquele link com a mensagem inicial. Não é à toa, não é por acaso que nós vivemos e convivemos com determinadas pessoas, principalmente dentro da nossa casa, lá no ambiente de trabalho, onde a gente passa a maior parte, né, do dia, é mais no ambiente de trabalho do que em casa, muitas vezes. Então, são pessoas que são colocadas na nossa comunidade, onde a gente vive, né, nas nossas vizinhanças. Não, nada é por acaso. Então, a gente precisa, e nem todo mundo pensa igual a gente, nem todo mundo tem a mesma sintonia que a gente, nem não quer dizer que seja melhor ou pior, mas são sintonias diferentes umas das outras. E muitas vezes a gente tem aquela situação como pessoas ou situações inconvenientes. Mas aí é que está a oportunidade de demonstrarmos a compaixão que temos uns para com os outros, né? Ninguém é obrigado a pensar igual a gente, né? Então a gente, uma vez alguém me falou e eu achei sensacional, que a pessoa inteligente, ela convence as outras pessoas a pensar igual nós. Mas o sábio, ele aprende a conviver com justamente aqueles que não pensam igual a nós. Aí é que está a sabedoria. É em conviver com quem pensa diferente, não com quem pensa igual, porque aí quem pensa igual ficava fácil, né? Não precisamos ser nenhum gênio para conviver com quem concorda com tudo que a gente pensa, né? Falamos de fé aqui também, seguindo, né, um pouco mais para frente. Santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. É a gente acreditar naquele modelo que Jesus nos deixou para a gente, ter fé numa vida melhor, ter fé que todas as pessoas que estão ali conosco estão ali para se ajudar mutuamente, então é um ajudando o outro, e todos nós caminharmos junto para o sentido da evolução.
Falamos de perdão também aqui na sequência, né? Se a tarefa apresenta obstáculo, lembra das inúmeras vezes que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito, ou seja, quantas vezes nós já fomos perdoados? Mas será que a gente perdoa? Será que a gente, né, faz aquilo para o próximo? Então, olha quantas coisas a gente está vendo, né, numa simples mensagem, né? Falamos de reforma íntima aqui no finalzinho. Observe em cada companheiro de luta do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da sua existência. A cada situação, a cada dia que a gente acorda, que a gente se dá o direito de colocar os pés na rua, ou até dentro mesmo do ambiente que a gente se encontra, são oportunidades que a gente tem para sermos pessoas melhores. Então, nada é por acaso. E por último, mas não menos importante, falamos aqui de esperança, perseverança e humildade. Na última frase, né? Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te a nova ocasião de santificar e de aprender. Então, isso fecha, né, com tudo aquilo que a gente tem, que se resume aí no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, principalmente no item 4. Fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Então, isso sintetiza basicamente esse grande aprendizado de hoje, que nós temos que olhar para o próximo, temos que entender que não estamos aqui sozinhos no mundo, não é à toa, por isso que estamos aí caminhando, acho que já para 7 bilhões de pessoas neste planeta maravilhoso, e para cada espírito encarnado, né, tem mais 4 ou 5 na fila de espera para poder ter essa oportunidade que temos. Então, olha o privilégio que a gente tem. Então, que possamos, né, refletir nesta linda mensagem de hoje que a Emmanuel nos trouxe a reflexão e usarmos todo esse nosso tempo e todas essas nossas oportunidades para sermos pessoas melhores. Delson, o que você acha? Muito linda, né, Vera, Alessi, queridos ouvintes, né? Essa mensagem, né, intitulada O Companheiro, né? Porque, sabiamente, Emmanuel nos traz aí uma riqueza, né, para a gente refletir. E exatamente nesse texto ele vem falar, Alessio, aqui Mateus 18:33, é a parábola do credor incompassivo, né? Aquele que estava devendo ao Senhor e foi lá clamar por perdoar a sua dívida, porque o Senhor estava cobrando e ele não tinha dinheiro, não tinha condições de pagar e tal, até que ele convenceu aquele senhor, né, de que ele ganhou mais tempo, né, para quitar a sua dívida e ficou livre daquela dívida, daquela pressão, né? É mais ou menos assim que acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente está diante de uma dificuldade, a gente clama a Deus, clama aos bons espíritos, ao mentor, clama ao vizinho, ou sei lá, quem quer que seja, a gente pede tanto, mas passada essa crise aí, a gente parece que a gente esquece que isso aconteceu conosco e no decorrer do dia a gente não está nem aí para aquele outro que passa pela mesma situação. A ingratidão, né? Eu costumo dizer que o maior dos equívocos nossos é a ingratidão que nós temos, né? Porque a parábola diz mais ou menos isso, né? Aquele que foi perdoado, né? Que não precisou vender seus bens, não precisou vender sua. A parábola pede vender mulher, vender filhos, vender o que tinha para quitar, né? Então, o rei dispensou essa dívida e ele volta satisfeito, não devendo mais. Em contrapartida, ele não sabe perdoar aquele que lhe deve uma migalha, pouca coisa lá e não pode pagar, e ele é ferrenho com aquilo ali, né? Então, veja como funcionam as coisas. Então, nós estamos recebendo essas oportunidades todos os dias. E aí você falou uma coisa muito importante, é esse tal de egoísmo, né? Que nós queremos tudo para nós, queremos... a Vera resumiu muito bem, tudo a vós, né? Tudo a nós. Então, fica aí ainda essa questão de necessidade de compreender o tanto que a gente tem ainda que aprender. Jesus pede lá o perdão, né? Perdoar as pessoas. Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos ainda dentro de nós é essa questão do perdão, né? E se a gente analisar no próprio Pai Nosso, nós temos lá, né, essa questão do perdão. Mas a gente pede perdão das nossas ofensas. Mas será que nós
somos capazes de perdoar verdadeiramente aquele? Isso é essa reflexão, né? De quanto ainda somos presos a essa questão de egoísmo, essa questão de dificuldade de desprender das coisas. Até aí parece que só me interessa o meu redor, aquele grupo mais próximo ali, quando na realidade está nos pedindo aqui para abrir esse leque de compreensão. Nós todos somos irmãos, né? Então temos que olhar. Eu costumo dizer que você não é obrigada a dar esmola, a dar um real, não. Você não é obrigado a nada. Primeiro, o Espiritismo não nos obriga a esse tipo de coisa, a nada. O Espiritismo nos dá conscientização, nos ensina, né? Para nos deixar livres para tomar o caminho das ações. Nós temos livre-arbítrio, nós temos o direito de vir, cada um tem o direito de pensar como queira. Mas já dizia Chico, quando o Chico dava uma moeda, e era questionado, porque o salário era pouco, parcas, né, as condições financeiras, e mesmo assim ele carregava lá uma bolsinha com algumas moedas dentro para sempre que alguém pedir, ele dá lá a moedinha, e ele foi questionado por que ele dava aquela moedinha, já que ele não tinha nem o suficiente para ele, né, vamos dizer assim, na visão material das coisas. E ele sempre dizia que quando você chega num local que você dá ali uma moeda, que seja uma moeda, você aplaca a ira daqueles espíritos que estão acompanhando aquele irmão, que muitas vezes estão pedindo ali, influenciado, né, por uma necessidade, e não importa se é do álcool, se é da droga, se é do que for. Não importa, não cabe a gente fazer julgamento como o Chico não fazia isso. Ele aplacava a ira, né, desses irmãos que às vezes nos acompanham. A gente tem que pensar nisso. É muito comum a gente parar no farol, vir aquele vender uma balinha ali, vem aquele outro. Naturalmente, se você for tocado, pega lá, dá, não esquenta a cabeça. Se você não tiver, paciência. Se você também tiver e não querer, também não fique se remoendo a sua consciência, já que você não foi tocado. Não tem problema nenhum. Quem falou que tem problema? Né? A gente sabe também que por volta disso tudo gera desconforto, gera também certos tipos de acomodação, mas nós não estamos ali para fazer esse tipo de julgamento. Então, eu costumo pensar assim, trabalhar essa questão interior nossa, a Alessio trocou muito nesse assunto, é questão de reforma íntima, de pensar intimamente. As dificuldades que nós ainda temos dentro de nós são muitas. São muitas. E é nesse sentido que nós temos que pensar, será que nós estamos perdoando a dívida do outro? E na dívida financeira, às vezes é um equívoco conosco, né? E nós transformamos isso num cavalo de batalha, arrumamos um inimigo sem necessidade. Por quê? Porque simplesmente não soubemos calar, revidamos, não compreendemos a situação naquele momento daquele irmão, que talvez por uma intempérie, uma tempestade, sei lá por quê, um equívoco, talvez nos usou como uma mola propulsora para esvaziar toda a sua carga negativa, e a gente entrou na onda. Aí a gente entra na onda disso. Então é preciso a gente reparar bem essa questão do companheiro aqui, que a Emmanuel nos pede aqui, essa cooperação, né? Quem de nós nunca errou? Afinal, é de Jesus, né? Aquele que nunca errou que atira a primeira pedra. Quem de nós nunca errou? Então, nós temos que pensar bem. Quantas vezes nós estamos ainda incorrendo em erro diante da lei divina? Todas as vezes que nós julgamos um irmão, que nós maltratamos um irmão, nós estamos ferindo uma lei divina. Será que já paramos para pensar nisso? Né? E nem por isso o Pai não está nos castigando. Não é aquele Deus de castigo, de vingança disso. Nós estamos tendo uma oportunidade de respirar, de andar, de ver, de passear, de viver tranquilo. Mas é cobrado na nossa consciência mesmo, por nós mesmos, cada ato de nossas ações. Então, eu vejo que eu tenho muito que aprender. Nós temos ainda, e eu coloco nós, porque somos humanidade, né? Quando a gente está falando na maioria, são muitos de nós ainda que vivemos nessas condições do para eu, né? Do para mim, como a Vera falou do vosso reino, né? Como é que é, Vera? Que a mãe falava? Estou com dificuldade com o meu microfone. A minha mãe dizia assim, né? Justamente essa questão do egoísmo, né? Venha a mim, né? Ao vosso reino nada, né? Que a gente só quer para nós, né? Só vem a mim, só vem a mim. Ao outro nada, né?
Então, é nisso que nós temos que repetir, que refletir, né? Que todos os dias nós temos oportunidades. A parábola diz assim: acima ilustra muito bem o que se passa entre a humanidade. Todos estamos sobrecarregados de imensos débitos com a providência divina. A partir que eu não compreenda a ação do meu irmão, eu sou intolerante com a ação dele, eu sou duro, crítico. Então veja que, ao invés de auxiliar, eu estou mais atrapalhando. Ou seja, é aquela velha história, ao invés de levantar o caído, a gente está derrubando ou atiçando ele em precipício cada vez mais. Então, é nesse sentido que nós temos que buscar entender esse processo. Ah, mas eu não faço mais isso. Mas nós não podemos comparar um com o outro. Nós não somos iguais. Talvez a dificuldade que eu tenho, a Vera, o Alessio ou qualquer um dos nossos ouvintes, não tem mais, já superou. Mas, em contrapartida, pode ser que alguém tenha alguma dificuldade que eu também já superei. Ah, mas o... E aí a gente sai naquele mais se, esse S, se, dá pano para manga. Nossa Senhora. É tantas verdades que nós encontramos para falar nesse se, a gente nem sabe se esse se fosse acontecer. Mas a gente coloca ele. Se agisse assim, não seria dessa forma. Ou talvez seria de outra forma. Mas a gente não sabe nem se isso aconteceria. Entendeu? Então eu busco entender isso. Aquela dificuldade que nós estamos passando hoje, ela é momentânea. De repente a gente alavanca, toma aquela impulsão, aquela que sempre vem a orientação, e aí você toma outro destino, toma outro caminho, toma outra caminhada e direciona. Eu gosto muito de estudar aí, a gente vê as histórias de Santo Agostinho, né? Que de repente fez uma autointrospecção de tudo aquilo que precisava fazer mudança e, é claro, amparado pela espiritualidade, transformou de um homem totalmente, né, totalmente rude no sentido de entender as coisas, no processo de maledicência até, porque se a gente olhar a história é mais ou menos isso, e aí compreendeu a grandeza, abraçou a obra e não parou mais. E não ficou remoendo no passado. Eu acho que esse é o grande nosso erro. A gente busca falar, não consigo, por quê? Porque aí a gente lembra do equívoco do passado e fica preso aquilo ali. Não abre a mente e fica ali. E é exatamente isso. Se um dia nós agimos assim, foi um dia. Não vai voltar mais, já passou. A oportunidade é para o futuro? Sim. Constrói agora. Então, é nesse sentido que eu entendo que todos nós devemos caminhar, né? Auxiliando mutuamente um ao outro, porque dia virá que também vamos precisar de todos. Dia virá que nós também vamos precisar de alguém. Por mais que nós batemos no peito e nos intitulamos autossuficiente para as coisas, meu filho, o dia que você desencarnar, você vai precisar de 4 pessoas primeiro para segurar a alça do seu caixão. Essa é a verdade. Então, veja que nós vamos precisar. Algum dia da vida nós vamos precisar de alguém. Se somos daquele que intitulamos que eu sou me autossuficiente para tudo, não preciso de ninguém. Precisa, sim. Vamos trabalhar a humildade. Vamos ser humildes. Nós precisamos de toda a colaboração dos amigos, de todos. E é como diz Emmanuel, hoje eu piso firme e conheço o terreno. Amanhã eu desconheço. Posso tropeçar. Vamos lá, velhinha? E falando novamente como minha mãe dizia, né? Até como você comentou de carregar a alça, né? A minha mãe falava que precisa da misericórdia de alguém para vestir a roupa, né? Porque senão nem com roupa vai, né? Então que realmente cai a nossa ficha, né?
para esse título que já é o alerta, né? Companheiro. O que é o companheiro? Aquele que está junto, aquele sermos companheiro também, né? Estar junto, estar ali para o que deve auxiliando, né? E ninguém, como vocês bem colocaram, né? Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Jesus, né? Veio que ele tinha toda a condição de fazer sozinho. Nos deixou um grande exemplo que ele reuniu pessoas, trabalhou com as pessoas, passou, né, aquilo que ele sabia, tudo aquilo, o amor, a boa nova, ele passou de bom grado a todos aqueles que, como ele bem dizia, né, que estava ali pronto para ouvir, todos aqueles que estavam com ouvido de ouvir, né, todos aqueles que estavam de coração aberto, e ele poderia ter colocado lá tudo e falar, bom, eu estou indo embora, e partiu, né? E agora vocês aí que se virem. Ele teria essa condição de fazer sozinho e não o fez. E teve seus seguidores, e sabia que ia ter a necessidade de ter os seus divulgadores, né? Como o próprio também Allan Kardec. O Espírito de Verdade também nos deu, né, nos dá esse exemplo, né, de não trabalhar sozinho, porque não sabemos, o Espírito de Verdade, ele vai e reúne espíritos de luz, né, para fazer a codificação, para trazer também o Evangelho, para colocar ao final de cada capítulo, né, os mentores nos passando também a sua mensagem. Então, em todo lugar que a gente olha para as doutrinas, né, nossa doutrina, a gente vê que todos se colocam nessa condição de não trabalhar sozinho, de não fazer, até a nossa própria evolução, né? Não temos como saber se estamos indo no caminho certo ou não, se estivermos sozinhos. Como é que eu vou saber se eu estou caridoso, se eu estou tolerante, se eu estou benevolente, se eu estiver sozinho numa ilha? Não tem como, né? Eu também não vou ter como desenvolver essas virtudes sozinho. Então, o próprio Emmanuel coloca, né? Aquele irmão, às vezes, ali, que, né, traz ali para nos alfinetar ali, ele é o que está nos auxiliando a que a gente possa estar trabalhando em nós essas virtudes que ainda não adquirimos, porque se nós tivéssemos já adquirido, não estaríamos passando por essas provas, né? Já estaríamos passando por outras. Então, se tem alguém ali que pisa no nosso calo, que vai, né, que é ali, né, que sabe virar o nosso botão, né, que sabe mexer ali, né, com o nosso calcanhar, é porque realmente nós ainda não adquirimos a virtude tão necessária. Porque o dia que nós adquirimos, não precisaremos, não teremos mais a necessidade desse irmão. Pelo contrário, né, nós vamos vê-lo de outra forma, com outro olhar, né? Com um olhar de misericórdia, não com aquela pessoa que a gente acaba olhando, né? A pedra, né? Que a gente fala, né? A pedra no nosso sapato, a pedra no caminho, aquele meu chefe, aquele meu encarregado, aquele meu isso, aquele meu aquilo, é a minha pedra, né? Nós não vamos ver mais como isso, né? E nós hoje sabemos que nós estamos interligados. O meu pensamento influi em todas as situações. O que eu estou pensando hoje, agora, neste momento, está influenciando A, B, C e D, né? Não só o Alessio, não só o Delcio, os companheiros que estão aqui conosco, aqueles que entrarão no programa gravado, mas tudo, né? As minhas atitudes, o meu pensamento, as minhas ações vão sempre influenciar, desencadear, né, situações e influenciar outros, né? Então, a gente precisa também ter muito cuidado, prestar bem atenção nessas questões, né?
E tudo isso é o nosso compromisso, como vocês bem colocaram, né? Aqueles compromissos ali de outras, e dessa mesmo também, né? Que a gente fala, é do passado, a gente coloca lá, né? A gente não quer se responsabilizar hoje, a gente joga lá para o passado, né? Mas, de repente, não, nós estamos caindo nos mesmos erros, cometendo os mesmos equívocos, né? Só de uma forma diferente. Não é porque a gente mudou o caderno da lição, né? Que estamos em outra roupagem, estamos em outra classe. Um dia desses, no nosso evangelho, o Alessio deu o exemplo das salas de aula, né? Um está na sexta série, no sexto ano, outro está no oitavo, outro está no nono, né? Porque estamos em anos diferentes, séries, estudo, né? Que nós somos diferentes, pelo contrário. E nós estamos interligados e um precisando do outro. E a gente precisa se conscientizar disso, né? Principalmente porque fere demais o nosso orgulho. Vai de encontro ao nosso orgulho, né? Vai de encontro eu precisar do outro, eu precisar do Alessio. Nossa, eu precisar do Delcio, imagine que isso. Eu sou pessoa que já trabalho, que isso, que aquilo, eu sou fulano, sou não sei quem, não é? A gente não admite, né? Essa questão do precisar do outro. E a gente precisa o tempo todo, né? Então, precisamos trabalhar muito essa questão do orgulho, da vaidade, né? Do egoísmo, que são esses, vamos dizer assim, fora outros, né? Que são os pilares, né? Vamos dizer assim, das nossas quedas. Porque a gente acaba por eles, tropeçando, né? Nas lições e repetindo as lições. E se equivocando ainda, né? Por acharmos, como vocês bem colocaram, que estamos certos. Que a gente se justifica, né? Nós nos justificamos. Eu sou assim porque o outro que me deixou desse jeito. Eu perdi a paciência, porque ele que me deixou assim, ele que me irritou, ele que fez isso comigo, olha como ele me tratou, né? Então, a gente está sempre colocando a culpa no outro, sempre se justificando as nossas atitudes. E como você bem lembrou, né, eu estou estudando para uma atividade, né? E eu estava vendo Santo Agostinho, e você bem lembrou dele, e ele fazia essas reflexões na noite, né? Toda noite ele fazia essas reflexões. Que a gente possa também, né? Porque nós, no curso de aprendizes lá da nossa casa, né, do CAE, nós tínhamos na nossa caderneta, né? Que a gente fazia lá as reflexões, que a gente possa continuar mesmo, se não fizer no material, né? Ali escrevendo, porque a vida é muito corrida, né? Correria que nós mesmos criamos, né? Nós mesmos criamos essa correria. Que a gente faça mentalmente, né? Que a gente faça em algum período do nosso dia ou no final da noite, que a gente tenha esse link, né? Vamos dizer assim, da gente estar sempre em alerta, né? Se nós deixamos de fazer algo de bom, se nós deixamos de uma oportunidade passar, se eu conseguir, né, dar ali, fazer algo, né, que venha de encontro à melhora das minhas virtudes, né, adquirir mais virtude ou não. Então, a gente precisa, de fato, porque senão a gente entra nessa roda viva, né, numa situação de automático, né, nós estamos muito no automático, e aí nunca que a gente vai parar, nunca que a gente vai refletir, como nós estamos fazendo nessa noite. Mas não adianta só aqui nessa noite, só ler Emmanuel, né? Ler a codificação, ler as obras. É começar também a buscar, a colocar em prática. E o Alessio já está olhando para a hora, com certeza, e o Delcio também, né? Porque o chefe está aqui hoje, né, Alessio? Eu já vou fazer minhas considerações, tá? E vou passar para o Alessio, e o Alessio depois passa para o nosso companheiro, né? E para fechar das minhas considerações, que esse tema vai longe, né? Como todos os outros temas, né? No capítulo 11 do Amar ao Próximo como a Si Mesmo, que tem tudo a ver, né?
com ser companheiro, né? Amar o próximo como a si mesmo. No item 9, é um capítulo maravilhoso, né? No item 9, Fenelon nos diz assim, num parágrafo. Algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são coisas, das suas coisas. Pobres irmão, o vosso afeto vos torna egoísta. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco, indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Então, veja, né? Que ele diz que como nós temos a centelha divina no nosso coração, na nossa criação, uma hora nós vamos chegar a amar a todos, né? Na questão do amor universal. Mas essa jornada é longa, é difícil, mas a gente precisa. Nós precisamos praticar, precisamos colocar mesmo, né? Ali na nossa tarefa, no nosso dia a dia. Eu agradeço demais a oportunidade, passo para o Alessio. Muito obrigado, Delso, por estar aqui conosco. Alessio, os companheiros da noite de hoje, Fabiana, Ivone, muito obrigado. Aos que entraram no programa gravado, muito obrigado, fiquem todos com Deus. E bom feriado, né? Isso aí. Isso mesmo, Verinha. Inclusive, vocês falaram muito de Santo Agostinho, né? E eu lembro que a gente ouviu essas reflexões, e esse exemplo de Santo Agostinho ele reflete muito aquilo que a gente falou sobre a diferença de humildade e egoísmo, né? Que é a chave aqui para o nosso tema de hoje. E Santo Agostinho, quando fazia, né, essas reflexões à noite, assim como a gente deveria fazer, quando é a gente que faz, que já é difícil, mas quando a gente se propõe a fazer, a gente chega à noite e fica lembrando, refletindo em tudo aquilo que a gente fez, que a gente ajudou. Ah, eu ajudei fulano, eu ajudei tal coisa, eu ajudei isso, eu ajudei naquilo. É o eu, né? E Santo Agostinho, ele fazia reflexão, mas ele refletia naquilo que ele não fez. Ele queria refletir nas pessoas que ele não ajudou. Ele refletia naquilo que ele poderia ter feito melhor, porque aquilo que fez já passou. Então a gente até na hora de fazer as nossas reflexões, a gente ainda costuma fazer de forma egoísta, né? A gente pensa sempre no eu, na primeira pessoa, quando na verdade a gente precisa pensar em nós, no nosso companheiro, no nosso amigo. Então acho que essa grande mensagem maravilhosa de hoje, né, já partindo aí para as nossas considerações finais, é justamente para trazer essa reflexão, trazer esse entendimento da importância de acharmos os nossos companheiros em todos os setores em que atuamos. Aqui a mensagem ela é bem clara, né, no sentido de o companheiro é o nosso próximo. E onde está o nosso próximo? Né? A gente tem que começar de dentro da nossa própria casa, né? Então a esposa, o filho, o pai, são os nossos companheiros, é quem a gente tem que se ajudar uns aos outros. É tão bonito quando a gente vê famílias, né? Que provavelmente é difícil a gente pegar dentro de uma família que está todo mundo bem, mas é o copo meio vazio. Agora, quando é interessante a gente olhar que quando um está passando por uma determinada situação, tem outros que estão melhores. E não é por acaso, é justamente para forçar essa situação de companheirismo, de ajudar, para entender que um precisa do outro, sim, como a gente falou aqui, né? Todo mundo depende do outro, um ou outro, isso é bom. Isso mostra que todos nós, assim como a mensagem destaca, somos irmãos de um mesmo pai, um pai espiritual, e todos nós juntos numa mesma caminhada, uns
com mais tempo de vivência, outros com menos tempo, mas isso não quer dizer que seja melhor do que ninguém. Nós já vimos aqui, já estudamos, que até a condição social que a gente nasce, muitas vezes, né, um com algumas riquezas, outro com mais dificuldade financeira, não quer dizer que sejamos melhor ou pior do que ninguém, mas que somos ferramentas diferentes. Talvez a ferramenta que a pessoa venha com a fortuna é uma ferramenta necessária para o adiantamento que ela necessita. Talvez nós já passamos ou iremos passar por esse desafio ainda. Mas não quer dizer que somos melhores, e quando não temos a riqueza, não somos piores. Temos as nossas ferramentas necessárias para aquilo que a gente se propôs a fazer diante das nossas dificuldades do dia a dia. A gente já citou aqui o exemplo, né, de, por exemplo, as pessoas que têm um engenheiro formado que possui uma necessidade, não é menos ou mais importante do que aquele que tem como ferramenta o alicate, para o mecânico, para o encanador, porque um depende do outro, né? Todos nós fazemos parte de uma engrenagem. O relógio ele é muito utilizado para citar esse exemplo, para ilustrar esse exemplo. Temos lá, acho que é o Big Ben, que fica em Londres, que acho que é um dos maiores relógios do mundo aí, né, exposto ao público, mas tem uma peça lá que acho que ela tem alguns centímetros, uma catraquinha lá de alguns centímetros, que se tirar o relógio para. Todo o relógio para. Então, não é pelo tamanho físico, não é o que determina a sua importância moral da situação. E conosco somos a mesma coisa. Todos nós temos as catracas maiores ou menores de acordo com a necessidade para toda uma engenharia funcionar. Mas se tirarmos uma peça, toda a engrenagem para. Em nosso planeta, ele nada mais é do que um grande relógio, e nós somos todas essas pequenas pecinhas que, se a gente não evoluir, aí o relógio para, né? Então, que possamos fazer essa reflexão. Vou aproveitar aqui para encerrar com uma frase que eu vou humildemente roubar da minha companheira Vera, que ela sempre coloca assim: sozinho nós vamos mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. Então, esse acho que é o conceito que a mensagem nos traz, de que possamos pensar uns nos outros e nos ajudarmos mutuamente para todos andarmos em bloco, para um mundo novo, para uma nova era que está chegando aí, e que a gente tem que correr para se fazer parte, merecedor de participarmos desse novo mundo que se está fazendo. Eu agradeço a todos os nossos companheiros aqui à noite, que nos acompanham agora, os que entrarão gravado, minha companheira Vera de sempre, meu querido Delson, é um prazer estar dividindo aqui com você este momento brilhante nosso aqui, do nosso querido Web Rádio Cristo Consolador. Agradeço a todos, até a próxima. Delson, peço que gentilmente aí nos faça então a sua consideração, suas considerações, e nos prestigie aí com as vibrações finais de encerramento, tá bom? Obrigado a todos. Alessio, Vera e todos, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui com vocês, de estarmos podendo refletir, né, podendo estudar um pouco sobre esse tema tão interessante, né, que Emmanuel nos traz, tão esclarecedor sobre essas questões ainda que temos que aprender a lidar, né, trabalhar com elas. Mas você falou na questão da igualdade, né, que todos nós somos iguais como irmãos. E eu, essa semana, lendo o livro Libertação, passou uma frase, um ensinamento de Gubbio para André Luiz, que me marcou muito. Eu até anotei ela separado para me refletir sobre ela, e ele diz assim: o homem, está se falando o homem que se ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuir benefício aos outros, é irmão infortunado daquele que amontou a moeda e a pólice, títulos e objetos preciosos, sem ajudar ninguém, o mesmo prato lhe serve na balança da vida. Olha como é a situação, né? Então, às vezes nós, porque temos uma condiçãozinha mais, vamos dizer assim, intelectual, mas melhor financeiramente, nós nos julgamos melhores do que aqueles ricos que nós chamamos de avarento, que não distribuem sua riqueza. Nós estamos no mesmo patamar. Ou seja, estamos fazendo nada para auxiliar os nossos companheiros e irmãos. Nós temos que pensar nisso. E Emmanuel nos convida aí a sermos companheiros, porque o companheiro mesmo, como diz Jesus, é aquele que caminha lado a lado, orientando em todos os processos da vida. Não importa se no alto, se no baixo, mas todos nós temos que caminhar.
Agradeço a Deus, agradeço a Vera, a Alessia, aos companheiros, a oportunidade de estarmos juntos, a nossa querida Web Rádio, por poder nos trazer essas oportunidades, essas reflexões, e assim elevando os nossos pensamentos em vibrações de muito amor. Vamos vibrar por todo o universo, pedindo assim especialmente aquelas pessoas que ainda necessitam coisas ainda tão simples, mas que nós já até adquirimos, mas guardamos para nós. Então, vibramos para que esse desprendimento aconteça em nós. Vamos vibrando assim, para que a espiritualidade possa auxiliar os irmãos abandonados debaixo das pontes das marquises, passando pelas experiências momentâneas de morar na rua em condição desfavorável. Vamos pedindo uma vibração especial para todos aqueles que já conhecem um pouco do Evangelho de Jesus, possa ser portador dessa mensagem não só na palavra, mas também nas ações e nas atitudes. Foi assim que o Mestre agiu quando aqui esteve. E assim, vibramos por todos nós necessitados que somos e pedimos ao Pai que nos ampare na nossa caminhada sempre, nos dando a firmeza, a confiança de que não somos melhores nem piores que ninguém. Estamos na mesma situação. Estamos na mesma encarnação, porque se faz jus. Assim, pedimos para dar por encerrado o trabalho do programa Eu, Você e Emmanuel da noite de hoje. Que possamos assumir o compromisso de estarmos aqui nas próximas oportunidades ou na próxima quarta-feira, se assim for da permissão do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Delso, Alessio, companheiros. Fiquem todos com Deus, boa semana e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Até a próxima. E você viu, né? O Delso falou, na próxima oportunidade, né? Vamos já anotar, né, Alessio? Não tenha dúvida. Já trava aí, Veninha. Trava a agenda do homem aí, que é difícil. Não é? Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.